Problemas envolvendo um condutor na presença de um campo elétrico externo são problemas bem difíceis, bem chatinhos às vezes. Nós vamos aqui resolver um problema o mais simples possível, mas eu acredito que isso tem um valor educativo muito grande, porque é bom entender um exemplo. Esse exemplo ele é simples porque ele envolve uma carga Q que está num determinado ponto do espaço e um condutor aterrado. Só que esse condutor ele tem uma superfície que o delimita, que é uma superfície plana e que consideraremos como sendo um plano infinito. É para simplificar o problema. O plano é infinito. O problema é o seguinte, é o de determinar o campo elétrico num ponto do espaço e determinar, por exemplo, qual é a densidade superficial de cargas no condutor. Ora, neste problema aqui, o condutor fica sujeito inicialmente ao campo elétrico daquela carga Q. Como sabemos, o campo elétrico daquela carga Q é uma carga pontiforme, ele é tal que as linhas de força são linhas retas, né? Esse é o campo produzido por essa carga Q. No entanto, o campo nessa região aqui é o campo devido à carga Q e às cargas elétricas na superfície do condutor. Mas que cargas são essas? Qual é a densidade superficial de cargas? Veja, estamos aqui diante de um problema difícil. Mas existe um truque, é um método, na verdade, que resolve alguns problemas. O truque consiste no seguinte: vamos considerar uma carga Q localizada à mesma distância do plano, mas essa carga Q tem um sinal oposto ao desta. Portanto, é uma carga de sinal negativo, que vamos imaginar uma carga positiva. Já desenhamos aqui as linhas de força, imaginando que essa carga seja uma carga positiva, né? Então, o que nós temos? Na realidade, para que seja a mesma distância, nós devemos ter essa carga nesse ponto aqui, né? Neste ponto aqui. Carga menos Q. É a mesma distância. Essa distância aqui é igual a D. A pergunta é, o que é que esse problema aqui, que é diferente, né? Que é diferente. Eu agora tenho uma carga menos Q aqui e uma carga Q lá. Parece ser um problema diferente desse, mas é curioso, porque a solução desse problema leva à solução desse problema. É claro que estamos imaginando uma carga menos Q aqui, né? Esse é um método, conhecido como método de imagens, né? Eu pego uma carga, né, que se localiza neste ponto, né, e agora vamos ver como é que eu posso obter a solução para esse problema que é mais complicado. Ora, o potencial produzido por essa carga Q num ponto do espaço de coordenadas x, y e z, neste ponto aqui, né, o potencial é igual a Q sobre 4πy0 dividido por essa distância aqui, né? Ou seja, V é igual a Q sobre 4πy0 e agora dividido pela distância. 1 sobre,
E agora vamos colocar a distância. A distância é como este ponto no qual está a carga aqui tem coordenadas 0, 0, D, e este ponto tem coordenadas 0, 0, menos D. Então, o potencial produzido por esta carga naquele ponto é igual a raiz quadrada de x2 mais y2 mais z menos d ao quadrado. Isso aqui é o potencial só da primeira carga. E eu agora devo considerar o potencial da segunda carga, que é menos Q sobre 4π epsilon zero. E agora, aqui eu tenho raiz quadrada de x2 mais y2 mais z mais d ao quadrado, 1 sobre. Aqui está a expressão para o potencial neste ponto aqui, né? Ou num ponto arbitrário. Né? Aqui tem a expressão da distância, né? Entre este ponto, e a distância entre este ponto e este ponto aqui. Ora, o que é interessante é o seguinte, que V de x, y e z acima, esse aqui, é tal que V de x, y e z para z igual a zero é igual a zero. Ou seja, o potencial produzido por duas cargas de sinais opostos é tal que no plano que se localiza na metade da distância entre essas duas cargas, esse potencial é igual a zero. Como é que eu verifico isto? Z igual a zero, eu tenho x2 mais y2 mais d2. Z igual a zero, eu tenho x2 mais y2 mais d2. Aqui eu tenho menos. Portanto, realmente, essa é uma boa solução e se pode provar que é única. Ou seja, vou adotar esta solução não para essa região. Não, aqui eu tenho um condutor, o campo elétrico aqui é igual a zero, mas esta solução é boa apenas para z maior do que zero. O que significa z maior do que zero? É que eu escolhi, como havia feito antes, né, um referencial tal que o eixo z é perpendicular ao plano, portanto, com essa escolha de eixos, eu tenho uma solução para z maior do que zero. Quando indiquei estas posições, eu já havia feito esta escolha, uma vez que esse ponto tem z igual a d, x, aqui está a origem do referencial, x igual a zero e y igual a zero. Portanto, eu tenho aqui uma solução para toda esta região. Eu divido o espaço físico em duas regiões. Esta região aqui é a região z maior do que zero, toda essa região. Portanto, eu tenho agora a solução, curioso porque eu já tenho a solução para o potencial. Ora, como é que eu escrevo o campo elétrico? Né? O campo elétrico, eu posso escrevê-lo em termos de componentes, e é claro que, para mim, agora o que me interessa é só a componente Z do campo elétrico. A componente Z do campo elétrico é igual a menos dV dz. Esta expressão aqui, derivando, é fácil ver que EZ
é igual a Q sobre 4πε0, que eu vou colocar em evidência, né? E agora eu tenho um primeiro termo que é x2 mais y2 mais z menos d ao quadrado, e isto aqui é elevado, então, à potência 3 meios, e aqui em cima eu tenho z menos d. Esse aqui é o campo elétrico associado a este primeiro termo, né? O segundo termo tem o sinal menos, que está aqui, Q sobre 4πε0, e agora eu vou colocar Z mais D, e aqui coloco x2 mais y2 mais Z mais D ao quadrado, tudo isso aqui elevado à potência 3 meios. Eu tenho, portanto, o campo elétrico, a componente Z. A componente X é bem simples, tem a mesma expressão. Aqui eu tenho o mesmo denominador e aqui eu tenho X. E aqui eu tenho X também, né? Então, a componente Y, eu coloco aqui Y e coloco aqui Y. É fácil, né? Portanto, eu tenho as três componentes do campo elétrico. Estou mais preocupado com a componente Z, porque a componente Z, ela me dá a componente normal. Sim, a componente Z me dá a normal do campo elétrico na superfície. Na superfície. Ora, vou calcular agora, então, a componente normal à superfície, o que significa determinar E índice Z para valores de x e y, mas para z igual a zero. Z igual a zero indica, z igual a zero indica a superfície, onde está a superfície que delimita o condutor. Ora, EN, portanto, é igual, fazendo z igual a zero, eu vejo que eu tenho aqui um denominador que é comum, portanto, é igual a Q sobre 4π vezes ε0, e agora eu tenho x2 mais y2 mais d2, já que eu fiz z igual a zero, elevado a 3 meios, e finalmente no numerador eu tenho menos d, menos d, portanto, menos 2 vezes d. Ora, a componente normal do campo elétrico, ela é sempre negativa, né? E depende de x2 mais y2, ou seja, depende da distância até a origem do meu referencial. Não é difícil perceber que esse campo elétrico, como ele é negativo, a componente normal do campo elétrico, ela é mais intensa na origem, né? E vai caindo a intensidade à medida em que eu me afasto da origem. Vai se reduzindo de acordo com esta lei aqui, a distância até a origem ao quadrado. Na origem, basta fazer x igual a zero e y igual a zero. De forma que esse é o comportamento da componente normal do campo elétrico, como função agora, né, da distância até a origem, né? Ele é mais intenso na origem. Muito bem, agora eu posso determinar a densidade superficial de cargas, né? A densidade superficial de cargas, nós sabemos que é igual a EN vezes ε0.
vezes ε0. Portanto, basta multiplicar aqui por ε0 e eu vou obter que sigma é igual a Q dividido por 4π, o ε0 se cancelou, vezes, agora eu tenho menos 2 vezes D sobre x2 mais y2 mais D2 elevado à potência 3/2. Aqui tenho, portanto, a expressão para densidade superficial de cargas. Se eu olhar este plano, agora, a partir deste ponto aqui, o que nós vamos observar? Em primeiro lugar, nós temos, agora eu estou olhando o plano de frente, né? O que nós temos? Cargas elétricas distribuídas de tal forma que elas têm uma densidade que é muito grande, próximas da origem do referencial. Na verdade, próximas deste ponto que fica praticamente diante da carga mais Q. E estas cargas aqui são todas elas cargas negativas. Temos, então, uma distribuição de cargas negativas na superfície do condutor, onde a densidade, como a gente vê aqui, olha, ela é bem grande quando x é igual a 0 e y é igual a 0. E à medida que x2 mais y2 crescem, essa densidade diminui. Em princípio, no infinito, essa distribuição de cargas é igual a 0. O fato é que isso aqui tem uma coisa muito curiosa. Eu tenho uma carga Q, ela atrai os elétrons do condutor, os elétrons se localizam na superfície do condutor, de tal forma que essa densidade é grande nesses pontos que se situam mais próximos dessa carga Q. E essa densidade vai diminuindo. Ora, não é difícil verificar, e essa é uma grande curiosidade, é que a carga total, né, na superfície do condutor, esta carga é igual à integral, né, de superfície de sigma vezes ds, e aqui se pode utilizar, mas o ideal aqui, na verdade, seria utilizar coordenadas polares, mas não é difícil verificar que essa carga total, que essa integral, né, de, por exemplo, dx dy, x de menos infinito a mais infinito, y de menos infinito a mais infinito, ou, utilizando coordenadas polares, essa carga total é igual a menos Q. Isso é muito interessante. Ou seja, toda essa carga que se concentra aqui, quando eu somá-la, ela vai dar menos Q, que é exatamente igual à carga imagem que está lá. Com isso, nós temos um problema concretamente, onde eu tenho um campo elétrico externo, e esse campo elétrico externo induz cargas na superfície de um condutor, essas cargas produzem um outro campo, de tal forma que agora, veja bem, agora, estas linhas de força têm mais ou menos esse aspecto aqui. Ou seja, o campo elétrico é tal que suas linhas de forças foram alteradas. Só a carga Q, as linhas de força seriam assim. Mas
eu tenho cargas distribuídas nessa superfície. Essas são as linhas de força. Agora, quando eu acrescento o campo produzido pela carga Q com o campo elétrico produzido pelas cargas distribuídas na superfície do condutor. Esse é um exemplo bem interessante, mas dá uma ideia do tamanho do problema que a gente tem, às vezes, para determinar o campo próximo de um condutor, um campo quando eu tenho um condutor e a densidade de cargas elétricas na superfície de um condutor. Mas esse é um bom exemplo.